Como lidar com o medo de fracassar no seu negócio? Eu não sei se você já tem um negócio ou se não. Se você já tem, eu não sei o que você vende, mas uma característica muito comum de todo mundo que é ou pretende ser empreendedor é ou ter ou em algum momento sentir medo. Medo de errar, medo de fracassar. Como lidar com isso, né? Primeiro, eu acho que é entender que o medo em si ele não é ruim, vamos dizer. Por exemplo, né? Gosto de andar de moto, por exemplo. Eu tenho medo de colocar 150 km por hora na moto. E eu acredito que esse medo já pode ter salvado a minha vida algumas vezes. Então, o medo é comum. Se livrar completamente do medo, eu particularmente acredito que não seja possível e o medo pode até ter alguns benefícios, tá? Só que quando esse medo ele toma proporções que impedem, né, a pessoa de, por exemplo, né, às vezes a pessoa tem tanto medo de dirigir que ela não dirige, por exemplo. Às vezes tem tanto medo de andar de avião que isso atrapalha ela de conhecer outros países, talvez. Então esse é um medo ruim, né, um medo que precisa ser controlado, e sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Como lidar com isso, né? Eu mesmo, compartilhar mesmo uma história pessoal aqui, acho que 2 anos, um pouco mais, ou um pouco menos, atrás eu tinha muito medo de ficar cego. Eu tinha muito medo de ficar cego. Por quê? Eu tenho um problema nos dois olhos, é um problema chamado ceratocone. O que é esse problema? Então, o nosso olho, normalmente ele é, né, circular assim, e com esse problema o seu olho ele vai ficando meio oval, assim, pontudo, e consequentemente vai perdendo a visão. Nesse olho aqui direito, eu fiz cirurgia já nos dois olhos, uma cirurgia para colocar chama um anel de Ferrara. É um problema que não tem cura, assim, a única cura é transplante de córnea mesmo. Mas e quando eu fiz a cirurgia nesse olho aqui, por exemplo, eu tinha 5% de visão nesse olho aqui. 5%. Então eu tinha muito medo, né? Muito medo mesmo de ficar cego. Sabe como que eu perdi? E perdi mesmo, hoje eu não tenho mais esse medo, apesar de continuar com o problema. Eu vi um vídeo de um cara. Cara, eu tenho que lembrar o nome dele aqui agora. Um cara, eu esqueci o nome dele. Ele tem um programa na internet, o Man the Arena, né? E ele tem um olho de vidro. Esse cara que eu tô me referindo é Miguel Cavalcante, o nome dele. Ele tem um programa de entrevista onde ele entrevista diversos empresários e tal. E eu vendo ele, eu vi que o olho dele tinha algo diferente. E depois, vendo a história dele, eu vi que ele tinha algum problema. E um dos olhos dele era de vidro, né? Então ele não tinha um olho e só enxerga, né, com um olho. Quando eu vi a história, né, e quis entender mais esse homem, onde que ele tinha chegado, refletir nisso acabou com o meu medo, literalmente. Como então que você pode lidar com o medo de fracassar, por exemplo? Nesse meu caso específico, o que me fez acabar com o medo foi assim, olha, cara, mesmo que eu ficasse cego, cara, olha só, o cara tá vendo com um olho só e poxa, tá arrebentando, né? Vamos supor, não, ficou cego dos dois olhos. Cara, quantas pessoas a gente conhece cego dos dois olhos que fazem coisas extraordinárias, né? Então, normalmente a gente tende a pensar num fracasso, né, alguma coisa desse tipo, como o fim do mundo, né? E não é. Se a gente for ver, qual que é o meu conselho para você, se você sente esse medo, por exemplo, de fracassar em seu negócio, estude pessoas que fracassaram nos negócios, né? A grande maioria das pessoas que você conhece hoje, que talvez você admire como grandes empreendedores, fracassaram. A grande maioria, grande maioria, tiveram em determinado momento dívidas, né, tremendas e depois surgiram, tal. Então essas pessoas fracassaram em dado momento. O fracasso, na verdade, a palavra fracasso, para mim ela não existe, né? O fracasso é desistir. Acho que quando você desiste de algo que tinha futuro, né? Algo que tem futuro, você desiste, aí você pode falar que fracassou.
Se aquilo em determinado momento não está dando certo em um formato, não quer dizer que fracassou. Você tentou, errou e vai tentar de novo quantas vezes mais for necessário, tá? Então, em resumo, né, a mensagem que eu quero te passar no vídeo cara, se de início seu negócio não der certo, tá tudo bem, tá tudo bem. Se você já tiver uma outra coisa, talvez seria melhor estar falando isso no outro vídeo, mas aproveitando que a gente já está nesse assunto. Muita gente tem medo de empreender por já ter errado alguma vez, né? E eu já errei muito, né? Eu comecei lá com 18 anos, então no comecinho, cara, era altos erros que, como diz o ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria, que às vezes a gente pensa, poxa, mas eu já fiz isso, já errei, vou fazer de novo. Às vezes a gente tem medo de errar de novo, tá? Mas pensa assim, se isso que você tem medo acontecer, o resultado é bem menor do que aquilo que você imagina, tá? Muita gente, por exemplo, tem medo de perder o emprego, né? Muita gente tem medo de perder o emprego. E talvez perder o emprego seja a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Muita gente já começou negócios depois que perdeu o emprego. Então, na verdade, o problema que você acredita, ele pode ser, na verdade, em vez, né, de um fundo do poço, ele pode ser uma catapulta, né, para você chegar em outros lugares, tá? Então, pense nisso, né? Pense que não existe o fracasso, existe um aprendizado, e se porventura um negócio que você já teve ou está tendo não está dando certo, tá tudo bem. Pode ter certeza que fazendo o que precisa ser feito, né, tendo consistência, você vai, sem dúvida nenhuma, chegar onde você quer. Tá bom? Essa era a mensagem do vídeo de hoje. Se você gostou, dá aqui um curtir e compartilha com alguém que você acredita que possa ser ajudado aqui por esse vídeo também. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Até amanhã, às 8 da manhã, no próximo vídeo.